Cutuca o irmão que está do lado aí. Pergunta se ele está acordado. Pergunta, está acordado, irmão? Está cansado? Diga glória a Deus, então, porque você está cansado, mas mesmo assim você está aqui. Glória a Deus. Amém? Queridos, eu queria compartilhar com você hoje à noite sobre um tema que é muito recorrente hoje dentro das igrejas e que muita gente foge, na verdade tenta fugir, porque não há como um cristão fugir, que é algo chamado liderança. Há muitas pessoas dentro da igreja hoje que quando você fala de liderança, a pessoa dá 3 mortais assim para trás e cai lá fora da igreja, por cima do muro, né? E quando você procura já não vê mais também, né? Porque na verdade há uma concepção muito equivocada acerca de liderança. Porque não há como você separar cristão de líder. O conceito moderno de liderança hoje qual é? Tanto faz no mundo corporativo, no mundo cristão, no mundo do terceiro setor, qualquer lugar que você vá falar de liderança hoje, o conceito moderno de liderança hoje é a capacidade de influenciar pessoas. A capacidade de influenciar pessoas. E se tem algo que um cristão é chamado para fazer, é influenciar pessoas. Quando Jesus, lá com seus discípulos em Jerusalém, quando ele vai despedir os discípulos, ele diz, agora vocês vão, né, façam discípulos, e ele diz, vão por toda a Judéia, por toda a Samaria. E aí, antes disso, quando eles estão lá esperando a vinda do Espírito Santo, a Bíblia diz que quando o Espírito Santo é derramado sobre eles, lá na experiência de Pentecostes, a Bíblia diz que Jesus diz assim, agora vocês receberão poder para serem o quê? Minhas o quê? Testemunhas pela Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, o que é ser uma testemunha? Nada mais é do que você testemunhar, do que você representar aquilo que Cristo era. E quando você testemunha, quando você vive uma vida de acordo com os princípios de Cristo, você já se torna um líder. Porque você automaticamente passa a influenciar pessoas. Santo Agostinho, um teólogo católico, ele disse o seguinte, pregue o evangelho, se for preciso, use as palavras. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo que quando nós nos convertemos, quando nós nos tornamos um cristão, quando nós passamos a viver segundo a vontade de Cristo, mesmo que eu não abra a minha boca, eu já me tornei um líder. Porque eu já me tornei alguém que está influenciando, que está evangelizando, que está falando de Cristo para a vida daquelas pessoas do nosso oikos, ou seja, do nosso círculo de relacionamento, através do nosso testemunho. Então não tem como um cristão dizer, não, eu não quero ser líder. Se você não querer ser um líder, você não querer ser um cristão. O problema é que muitas vezes, a gente confunde liderança com pregador. Existem muitos pregadores que não são líderes, você sabia disso? Existem muitos pregadores que não são líderes. Existem muitos líderes que não são exímios pregadores. Mas são pessoas que influenciam, são pessoas, sabe, que têm seguidores, são pessoas que através do seu estilo de vida, através do seu testemunho, eles estão liderando. Ai do cristianismo se um líder fosse apenas aquela pessoa que tem uma boa oratória, que tem coragem de vir à frente num púlpito, que tem coragem de se expressar publicamente diante de uma multidão. O cristianismo não tinha chegado talvez a 1/3 do que ele é hoje. Então a nossa vida cristã, ela está relacionada com isso. Então um cristão, um líder, é alguém que faz 2 coisas pelo menos. Primeiro, é alguém que sabe para onde vai. Um cristão genuíno, ele tem que ter na sua mente, de maneira muito clara, quais são os seus objetivos, né? Qual a sua motivação, qual o seu alvo. E assim também é um líder. Você como cristão, a nossa vida cristã
para que a gente possa ter todos os dias uma motivação para continuar nela, eu preciso ter na minha mente muito claro aonde eu quero chegar. Quem não sabe onde quer chegar, não vai chegar a lugar nenhum, querido. E aí a grande pergunta é, você sabe como cristão, você tem na sua mente qual é o seu alvo? Qual é o seu alvo, querido? Pergunte para o irmão aí do seu lado, qual é o seu alvo? Me diga algumas respostas que você ouviu aí. Qual é o seu alvo? Hã? Cristo, o que mais? Hã? Vida eterna, o que mais? Ganhar vidas, o que mais? Nós temos que ter isso muito claro na nossa mente, querido. Porque se nós não soubermos, nós vamos ficar vindo para culto e mais culto e mais culto, e é como se você estivesse rodando em círculo, porque você não sabe onde você quer chegar. E um cristão genuíno, ele tem muito claro diante dele qual é o alvo dele. Aonde que ele quer chegar, ele sabe de onde ele saiu, ele sabe onde ele está, mas ele sabe acima de tudo onde ele quer chegar. Nós precisamos ter essa clareza. E aí quando nós como cristãos sabemos disso, nós naturalmente já somos um líder. Nós já somos um líder. Porque nós já sabemos onde nós queremos chegar. E quem sabe onde quer chegar, sempre vai ter alguém querendo segui-lo. Sabia disso? Quem tem uma visão clara, quem tem uma visão definida dos seus objetivos, sempre vai ter alguém querendo segui-lo. Todo cristão é um líder, porque ele foi chamado para testemunhar de Cristo, para influenciar pessoas através do seu testemunho, onde quer que ele esteja. Onde quer que ele esteja. Mas a primeira coisa que nós precisamos fazer, ou ter, é ter em mente de maneira muito clara quais são os nossos objetivos. Segundo lugar, um líder, um cristão genuíno, que para mim é a mesma coisa, consegue persuadir outros a acompanhá-lo. Querida, é impossível você ser um cristão genuíno e não ter alguém querendo seguir você. E não ter alguém querendo se aconselhar com você. E não ter alguém querendo conversar com você. É impossível. Sem você abrir a boca, você pode fugir como fugir. Você não vai conseguir viver sem essa experiência, seja no teu trabalho, seja lá na tua escola, seja, sabe, no teu bairro, seja na tua casa, em qualquer lugar que você, nos lugares que você convive. Se você é um cristão genuíno, vai ter alguém querendo conversar com você, vai ter alguém querendo a tua opinião, sabe, vai ter alguém querendo se aconselhar com você. Ah, pastor, ninguém nunca me procurou. Vigia, irmão. É verdade. Então, nós precisamos, quando nós somos esse cristão genuíno, nós conseguimos persuadir outros a nos acompanhar. E aí a grande pergunta é, será que eu tenho conseguido influenciar pessoas a me seguir? Senão a nossa vida cristã está comprometida, querido. Jesus tinha seguidores, sim ou não? Os discípulos de Jesus que você encontra na Bíblia tinham seguidores, sim ou não? Os discípulos dos discípulos de Jesus que nós encontramos na Bíblia tinham seguidores, sim ou não? Os profetas do Antigo Testamento, que eram grandes homens de Deus, eles tinham seguidores, sim ou não? Da mesma maneira, os discípulos genuínos de Cristo nessa terra, eles terão seguidores. Pode ter certeza disso. Quando você olhar para alguém, é lógico que isso leva um tempo. Mas também não leva 100 anos, né? Como tem gente que eu acho que está esperando completar o centenário para poder começar a pensar em seguidores. Mas se você vê um cristão que já tem um tempo de igreja, já tem um tempo de vida cristã, e ele não tem seguidores, a sua vida cristã está comprometida. Porque todo discípulo genuíno de Cristo, ele tem seguidores. E não precisa, sabe, ele ficar correndo, botando revólver na cabeça, sabe? Não, é natural, porque o seu testemunho, a sua qualidade de vida, né? A sua sabedoria, sabe? A sua paciência, a sua paz, a sua maneira de se expressar, a sua maneira de conduzir as coisas, a sua maneira de conduzir a sua família, a sua maneira de viver vai chamar a atenção de alguém, querido. É impossível alguém viver um cristianismo genuíno nos dias de hoje, do jeito que o mundo está lá fora, e não chamar a atenção de alguém. É impossível. Eu lembro que quando eu voltei do encontro,
Logo que eu voltei do meu encontro, fazem alguns anos, né? Eu tirava serviço na guarda do quartel. E tinha um rapaz que ele estava pagando pena lá, serviço alternativo, né? Pena alternativa. Ele ia todo sábado, ele ia lá, ficava de 8 da manhã até 2, era 6 horas por semana, ele ficava lá fazendo faxina, aquela coisa toda que ele... Eu não lembro nem que tipo de contravenção ele tinha cometido. E aí você chega do encontro, né? Fogo puro. E aí, meu primeiro serviço, depois do encontro, no sábado, eu estava lá na guarda e ele limpando o teto assim do meu lado. E quando você está na guarda, você não pode sentar, né? Hoje já pode, na minha época não podia. Você com o revólver aqui do lado, né? E aí você não podia sentar. E aí Deus começou a falar comigo, né? Para mim orar por ele. E eu dizia, Senhor, eu nem conheço ele, né? Eu aqui comigo. E Deus insistindo, né? O Espírito Santo falando. Sei que a última desculpa que eu disse, né? Eu falei, Senhor, eu estou na guarda, eu não posso nem conversar. Né? O senhor sabe, se eu conversar aqui eu vou ser preso, né? Aí eu digo, mas se for da tua vontade mesmo, ele vai vir, ele vai sentar aqui no banco. E no banco da guarda também ninguém pode sentar. Imagina o cara que já estava ali todo enrolado, o cara ia vir e ia sentar no banco da guarda. Quando eu fechei a boca, ele foi lá e sentou. E aí eu fiquei, porque a gente é teimoso, né? Eu já sou menos teimoso hoje, né? Já nesses 10 anos, acho que está mais, já está o quê? Acho 14 anos que eu fui para o encontro, já diminuí um pouco a minha teimosia. E aí eu fui lá conversar com ele. Quando eu fui conversar com ele, sabe o que ele me disse? Ele disse, eu estava aqui doido para pedir para conversar com você, mas eu não tinha coragem. E eu digo, mas o que levou você a querer conversar comigo? Ele disse, eu não sei, mas eu olhava para você e alguma coisa dizia, senta e conversa com ele, fala para ele do teu problema. E eu comecei a conversar com aquele homem. E aí, sabe, ele falando estava separado da esposa, e agora eu lembro, ele tinha agredido a esposa, por isso que ele estava lá. E ele disse que ele bebia, ele era envolvido com droga, ele saía de casa, ele deixava o filho dele, a mulher dele ia trabalhar, ele ficava em casa, aí ele acorrentava o filho na perna da mesa, deixava acorrentado para ele sair, para beber e usar droga, e para o filho não sair de casa. E ele começou a compartilhar comigo. E a gente foi conversando, depois a gente orou, e eu fiquei acompanhando ele um tempo, ele morava no São Francisco, encaminhei ele, orientei ele para uma igreja, e eu não sei que rumo ele deu. Mas o que me chamou a atenção foi o fato, da mesma maneira que Deus falou comigo, mas Deus estava falando ao coração dele, para ele me procurar. E não era por causa de mim, era por causa da presença de Deus na minha vida. E sempre que você estiver assim, querido, pode esperar. Pessoas que talvez você nunca viu, você não conhece, vão chegar para você. Ou pessoas do teu círculo de amizade que você jamais imaginava. Quando nós estamos vivendo, né, o cristianismo genuíno, isso acontece. Então todo sucesso ou fracasso de um cristão, ele depende muito do equilíbrio entre esses dois objetivos, né? Tem um doutor chamado Howard Hendricks, que ele disse que tem algumas pessoas que têm uma capacidade muito grande de ter seguidores. Eu conheço pessoas que eles têm uma capacidade de agregar pessoas muito grande. Tem uma capacidade de fazer amizade. Tem uma capacidade de atrair as pessoas. Sabe aquela pessoa assim que todo mundo gosta de graça? Gosta fácil, tem essa capacidade de influenciar muito grande. Mas são pessoas que não sabem para onde vai. São pessoas que não têm uma direção certa na vida. São pessoas que hora está em cima, hora está embaixo, tem hora que vai para cá, tem hora que está indo para ali, tem hora que está andando para trás, tem hora que está andando para frente, e esse tipo de gente não avança. E embora ela consiga agregar pessoas, mas essas pessoas que ela agrega acabam se frustrando, porque essa pessoa não consegue levá-la a lugar nenhum. Ela não consegue sair do lugar. Por quê? Porque ela não tem um objetivo de vida definido. Ela não sabe onde quer chegar. E eu conheço muitas pessoas assim, querido. Conheço pessoas, até mesmo cristãs, que têm uma capacidade tremenda de agregar, sabe, de fazer amizade, de atrair pessoas, mas não tem um alvo, parece que não sabe onde quer chegar, porque tem hora que está andando para frente, hora anda para trás, hora anda para o lado, hora anda para o outro, e quem anda assim, daqui a pouco, olha, está em círculo, não consegue sair do lugar. E as pessoas que estão agregadas a ela, acabam se frustrando. E tem outras pessoas que têm alvos muito claros e precisos, né? Sabe exatamente onde vão, mas não consegue persuadir ninguém a acompanhá-lo.
na sociedade que a gente vive hoje, nos tempos que a gente vive hoje, com tantas redes sociais, dentro da igreja se fala tanto em comunhão, mas ainda tem pessoas que conseguem viver isolado. Tem gente que sabe onde quer chegar, mas ela não consegue agregar pessoas, e aí não consegue, ter seguidores. E aí tem alguma coisa errada. Se eu agrego, mas eu não consigo levar essas pessoas a um outro nível de vida junto comigo, ou então se eu consigo caminhar para um outro nível de vida, mas eu não agrego pessoas, tem alguma coisa errada com o meu cristianismo. Tem alguma coisa errada na minha vida cristã. Há dois elementos, queridos, que são muito fortes na vida cristã e na liderança. Primeiro, a vida cristã, ela é conceitual. O que é isso, pastor? Ou seja, o cristão ou o líder, ele é uma pessoa profundamente contagiada por uma causa. Querido, para mim, não dá para associar alguém apaixonado por Cristo, alguém que ame a Cristo e não ame a sua causa. Para mim não dá. Não dá para você olhar e ver e acreditar ou ver paixão em alguém que diz que faz altas declarações de amor a Jesus, mas não é apaixonado pela sua obra, não é apaixonado pelos seus projetos, não é apaixonado pelos sonhos de Jesus, não é apaixonado por vidas, não é apaixonado por pessoas. Não dá para mim, na minha cabeça, não dá para associar. Porque para mim um cristão é alguém que é apaixonado por Cristo, e para mim alguém que é apaixonado por Cristo também é apaixonado por tudo que ele é apaixonado. Então a vida cristã e a liderança que caminham juntos, em primeiro lugar, ela é conceitual. É alguém que é profundamente contagiado por uma causa, sabe? Aquilo que lhe mantém acordado muitas vezes de madrugada, sabe? Aquilo que lhe mantém muitas vezes até mais tarde no trabalho, para você poder, sabe, ter um tempo para, sei lá, para ler a Bíblia. Aquele que você sai do trabalho muitas vezes e vai fazer alguma coisa porque você é apaixonado por aquilo. E a gente tem visto tantos cristãos apaixonados por tanta coisa. Cristão apaixonado por futebol, não é errado. Cristão apaixonado por outros esportes. Cristão apaixonado por tudo. Mas não são apaixonados por Cristo, não são apaixonados pela sua obra, não são apaixonados por aquilo que Cristo é apaixonado. Eu não consigo, sabe, desassociar uma coisa da outra. Não dá, não tem como. Todo cristão genuíno, ele não só é apaixonado por Cristo, como também é apaixonado, sabe, pelos objetivos e pelos propósitos de Cristo. Não dá para ser diferente, não dá para ser diferente. E aí é impossível pensar num cristão dessa maneira. Encontre uma pessoa contagiada por algo, e você vai encontrar um líder. Encontre um cristão contagiado pela vida de Cristo, e você vai encontrar alguém, sabe, que tem a capacidade não só de saber onde quer chegar, mas a capacidade de agregar pessoas. Encontre um cristão apaixonado pela obra, e você vai ver pessoas querendo segui-lo. A grande questão é que parece que nós saímos do mundo, mas o mundo não saiu de nós. Tem um monte de cristão dentro da igreja apaixonado pelo monte de coisa do mundo, querido. E aí quando eu digo, não é pecado você ser apaixonado pelo futebol, mas quando a sua paixão pelo futebol está acima da sua paixão por Cristo, tem alguma coisa errada. Quando a sua paixão por outras coisas está acima da sua paixão por pessoas, tem alguma coisa errada. Porque o que Cristo amou mais do que pessoas? Cristo era alguém apaixonado por pessoas. Cristo viveu a sua vida, o seu ministério voltado para pessoas. E aí a gente vê a segunda, quando eu disse que há dois elementos fortes na vida cristã e na liderança. Uma é esse conceito, né, de você ser profundamente apaixonado por Ele. E o segundo é você ser alguém interessado em pessoas. Não dá para associar um cristão que pensa em tudo menos em pessoas. Você pode criar boi, você pode criar cavalo, você pode criar
ovelhas, você pode criar pato, você pode ter terra, você pode ter carro, você pode ter condomínio, você pode ter tudo. Mas nada disso pode ser mais importante do que pessoas para você. Senão, a sua vida cristã está comprometida, querido. Está comprometida. Porque Jesus foi alguém que veio dar a vida dele por pessoas. E se eu sou um cristão, o meu caminho não pode ser diferente do caminho de Cristo. E aí a gente vê pessoas dispostas a investir em tudo, a gastar dinheiro com tudo, a gastar tempo com tudo, mas não querem gastar com pessoas. Espera aí, preciso rever a minha vida cristã. Eu preciso rever. Porque me diga, o que Deus tem de mais importante sobre a terra? E aí eu estou falando para cristãos, não estou falando para o ímpio. Para o ímpio, pessoas é o que tem de menos importante para ele. O mais importante é o dinheiro, são os bens materiais, é a fama, é o sucesso, é o prazer do mundo. Eu estou falando para cristãos, aquele que um dia decidiu ser um seguidor de Cristo. Me diga o que Deus tem sobre a terra mais importante do que pessoas. Nada, nada. Se você é um cristão e você quer realmente agradar o coração de Deus, invista em pessoas. Invista em pessoas. Para o mundo você vai estar perdendo tempo. Para o mundo você vai estar sendo besta. Para o mundo você vai estar sendo babá. Para o mundo você vai estar sendo um otário. Para o mundo você vai estar sendo um monte de coisa. Mas cristão não pensa o que o mundo vai pensar dele. Cristão está preocupado com o que Cristo vai pensar a seu respeito. Se quer agradar o coração de Deus, invista a sua vida em pessoas. E quanto mais problemática a pessoa, mais você agrada o coração de Deus. Aqueles que mais dão trabalho é o que mais agrada o coração de Deus quando você cuida. Sabe qual é o grande problema? É que às vezes a gente esquece quem a gente era. Às vezes a gente esquece o trabalho que a gente deu para Cristo. Às vezes a gente esquece quanto tempo da nossa vida a gente deu trabalho para Deus, deu dor de cabeça para Deus. E Ele nunca desistiu de nós. Quando nós olhamos para Cristo, e nós como cristãos, Cristo ele era apaixonado por pessoas. Um religioso, ele pode até não gostar de pessoas, querido. Um religioso, ele pode gostar de culto, ele pode gostar da vigília, sabe, do reteté, ele pode gostar, sabe, da célula, ele pode gostar, mas não gostar de pessoas. Um religioso ele pode, mas um cristão genuíno não. A marca de um cristão genuíno é alguém que é apaixonado por pessoas. Apaixonado por pessoas, porque Cristo era assim. E eu entendo como cristão, alguém que decidiu ser um seguidor de Cristo. E aí como que nós podemos, na verdade, desenvolver isso? Como que nós podemos nos tornar alguém que sabe para onde vai? Como que nós podemos nos tornar alguém, sabe, que ama pessoas? Como que nós podemos nos tornar alguém apaixonado pela nossa vida cristã? Apaixonados não só por Cristo, mas apaixonados por aquilo que Cristo veio fazer. Primeiro, nós temos que ser capazes de desenvolver convicções pessoais profundas, querido. Para mim saber onde eu quero chegar, eu tenho que ser alguém que é capaz de desenvolver convicções pessoais profundas. Você sabe o que é isso? É aquela pessoa que ela sai de casa, ela diz, eu vou comprar uma Havaiana. Aí ela passa lá no mercado, passa nas lojas, está tendo 1000 promoções. Mas aquilo não vai tirar ela do foco, porque ela saiu de casa para comprar uma Havaiana. Ela tem uma convicção, ela sabe o que ela quer. A pessoa que não sabe o que quer, ela entra numa loja para comprar uma Havaiana, ela sai com 30 sacolas. Sabe por quê? Porque o vendedor empurra. Por que você acha que vendedor faz questão que você vá na loja? Mesmo, não quero comprar, não tem problema não. Vai lá só olhar. Não é assim? Aí faz aquelas coisas todas, né, Luziane? É um monte de vendedor aqui. Aí, porque ele sabe que 95, talvez até mais, % das pessoas, elas chegam lá sem querer comprar, sem poder comprar, sem precisar comprar, mas elas compram. Sabe por quê? Porque o vendedor convence ela a comprar. Ela compra algo que ela não precisa, que ela não pode, para agradar alguém que ela não conhece. Sabe por quê? Porque ela não tem convicção pessoal profunda do que ela quer. Eu posso entrar em qualquer loja. Pode me oferecer. Se eu não quiser comprar, meu amigo, eu já digo logo, filhão, eu sei, seu papel é esse, mas tu vai perder teu tempo. Cola no outro, porque tu vai perder tempo comigo.
Eu sei o que eu quero. Eu só vim comprar isso. Aí você vai comprar um computador. Aí você compra o computador, ele quer te empurrar o mouse, a mochila, aí mais uma capa, aí um monte de acessório. Eu digo, não, filhão, eu quero isso. Não, mas não sei o que. Eu digo, se você não me vender o que eu quero, eu vou comprar em outro lugar. Pronto, acabou a conversa. Mas 95% das pessoas sai de lá com um monte de sacola. E às vezes chega em casa e diz, meu Deus do céu, eu nem precisava disso tudo. Se você quer ser alguém que sabe onde que você quer chegar, primeiro, você tem que ter convicção pessoal profunda. Porque senão, durante a sua caminhada cristã, outras pessoas vão conseguir lhe desviar do foco. Vão conseguir fazer você desviar o caminho. Vão conseguir fazer você comprar ideias, atitudes e comportamentos que você não gostaria. Mas o amigo insistiu muito, a amiga insistiu muito e você acabou indo para a balada. A mulher insistiu tanto que eu acabei traindo a minha esposa, eu não queria. Para você ser um cristão genuíno, você tem que ser alguém que tem uma convicção pessoal profunda do que você quer e onde você quer chegar. Mas como desenvolver isso, pastor? Queridos, nós devemos, para que a gente possa ter, ou na verdade ser esse cristão genuíno, nós precisamos ter um programa pessoal rigoroso de crescimento e de fortalecimento cristão. Quando eu falo de um programa pessoal, quem aqui já foi na academia alguma vez? Quem já começou assim, a ir para a academia umas 15 vezes e parou todas as 15 assim que nem eu? Meu Deus, não estou sozinho, né? Muita gente comigo, né? Pois é. Quando você chega numa academia, qual é a primeira coisa que fazem? Eles fazem uma avaliação física e montam um programa que eles chamam de treino para você. Não é isso? A partir do momento que ele monta o programa ou monta o seu treino e ele passa para você, aí é com você. O preparador, o treinador, o professor de educação física, o personal trainer, ele não pode montar na bicicleta e pedalar os 30 minutos que está prevendo lá, não. É você. E se você não tiver disciplina, domínio próprio, perseverança, ou seja, se você não for alguém que sabe o que quer, onde você quer chegar, você não consegue. A gente só consegue ser disciplinado, ter domínio próprio e ser perseverante quando a gente tem um alvo. Arthur estava aí quase do tamanho do Valtinho. Pintou um jogo em Belém contra o Zico, o time do Zico. Eu só vi as fotos, academia, tal, não sei o que, perdeu não sei quantos quilos em um mês. Por quê? Porque ele tinha um alvo. Ele sabia o que ele queria. Ele sabia. É por isso que eu digo que tudo começa com eu. Quando eu tenho um alvo, as coisas ficam mais fáceis. Na vida espiritual é a mesma coisa. Se eu não tiver um programa de crescimento, e aí você, voltando um pouco para a academia, ele monta o programa. Se você for na academia uma vez por semana, você vai conseguir resultado? Sim ou não? Não. Você vai uma vez, quando você volta na outra semana, você vai começar do zero de novo. Na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Se eu quero ter crescimento na minha vida cristã, se eu quero me tornar um cristão cada dia mais à imagem e semelhança de Cristo, se eu quero me tornar um líder, ou seja, alguém que influencia através do testemunho, através da qualidade de vida cristã, eu tenho que ter um programa pessoal de crescimento para mim, que inclui TSD, meu tempo a sós com Deus todos os dias, que inclui, sabe, o congregar, que inclui TSD, que inclui culto de celebração, que inclui célula, que inclui discipulado. Se eu quero crescer, se eu tenho um alvo, se o meu alvo é a vida eterna, se o meu alvo é Cristo, né? Se o meu alvo é chegar como Paulo disse, no final da minha vida, olhar e dizer, combati o bom combate, completei a minha carreira e guardei a fé. Se eu chegar no final da minha vida aqui vitorioso e receber a coroa que Cristo tem para mim, se eu tenho um alvo, eu tenho que ter um programa para chegar nesse alvo. E isso inclui o meu tempo a sós com Deus, culto de celebração, isso dentro da nossa estrutura, né? Culto de celebração, Tadel, discipulado. Me responda uma coisa. E aí nós temos, além do Arthur, tem outras pessoas aqui que já lidaram na área do esporte. Quando você tem um treinador, um preparador físico, tem o Walter, a Patrícia aí que são da área, Mano Ares,
Um preparador físico treinando um grupo de 10 pessoas e um outro treinando 1 a 1, que é o famoso personal trainer, onde vai ter maior resultado? 1 a 1. O discipulado 1 a 1, querido. Por que você acha que surgiu a figura do personal trainer? Quando o cara quer resultado mais rápido, quando ele quer conseguir maiores resultados, o que ele faz? Ele contrata um cara para cuidar só dele. Aí o discipulado, você tem alguém de graça para te ajudar a romper na tua vida espiritual, para te ajudar a chegar no máximo do teu potencial, para te ajudar, te dar uma condição espiritual para tu chegar no teu alvo. E muitas vezes nós temos aberto mão. Não só de receber, como de colocar alguém do nosso lado e dizer assim, ó, vem cá, cola comigo, eu vou te ajudar, eu vou te treinar, sabe, o meu papel, a minha missão é te levar até o alvo agora, eu vou te ajudar a chegar lá, eu vou te ajudar, eu vou te fortalecer, sabe, eu vou caminhar contigo, eu vou estar aqui, personal trainer, o cara está lá, né, geralmente quem contrata barãozão, que tem dinheiro, geralmente o cara trabalha muito, morto, quando ele está querendo desistir, o personal, vamos lá, não para não, você vai chegar, você vai conseguir. Aí o que acontece? O cara chega. Se ele viesse sozinho, ele parava lá no meio do caminho. É ou não é, queridos? Quando você tem alguém do lado ali te motivando, dizendo, cara, não desiste não. Cara, eu vou separar da mulher. Não separa não, meu irmão. Deus vai te abençoar, Deus vai restaurar, sabe? Não fica não deixa a tua família não. Cara, não se desvia não. Cara, não abandona a vida cristã não. Olha, tem um alvo, olha para ali. Cristo está lá esperando a gente. Tem uma coroa preparada para nós. Eu não vou deixar você parar, vamos, eu vou contigo. Mas eu preciso ter um alvo. E quando eu tenho um alvo, eu preciso ter um programa de treinamento, de preparação para mim, sabe? Para mim poder chegar lá. E é isso que nós temos preparado, principalmente no nosso Tadel, treinamento avançado de líderes. Nós poderíamos colocar treinamento avançado de cristãos genuínos, treinamento avançado, sabe, para alcançar o alvo. Poderíamos botar qualquer nome, mas é para preparar a igreja de Cristo para chegar no alvo. Amém, queridos? Você tem um alvo, então diga glória a Deus. Então fica de pé em nome de Jesus.